الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Alhamdulillah, meus respeitosos irmãos, todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo, o Misericordioso, o Misericordiador. Aquele Allah que agraciou-nos com este grande mês que é o mês de Ramadã, onde Allah subhanahu wa ta'ala cumpriu dentro dele sua recompensa. E todo aquele indivíduo que for atrás desta recompensa, certamente esta pessoa sairá a triunfar, sairá a ganhar. Meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala outorgou, concedeu para cada um de nós inúmeras oportunidades em que, se o ser humano de forma primordial ele pretender contar, enumerar esses favores que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu, jamais esta pessoa, jamais este indivíduo, ele irá trazer um número quântico, um número total desses favores. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Que olha, vós seres humanos, assim também como os jinates, se vós pretenderdes enumerar, contar os favores que Allah subhanahu wa ta'ala vos concedeu ou vos concede dia após dia, jamais vocês irão trazer um número quântico, um número total desses favores. Quer dizer que os favores de Allah subhanahu wa ta'ala são completamente inumeráveis. E dentre esses favores que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a cada um de nós, os seres humanos, existe um favor que é primordial para o ser humano ele contemplar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala dia após dia. Este favor, minhas irmãs, meus irmãos, é o Islã. Este é o Islã que nós implementamos em nossas casas, dentro da nossa sociedade, em nosso local de trabalho, em nossos estabelecimentos de comercialização, todo aquele sítio onde o ser humano estiver. Saibam, meus irmãos, que nós não tornamos-nos muçulmanos pela nossa inteligência natal, porque eu nasci nato, nasci inteligente, então eu escolhi ser muçulmano. Não. Se fosse isso, os cientistas primordiais, aqueles que vieram antes de nós, seriam todos eles, na sua totalidade, muçulmanos. Estamos a falar do Hitler, Platão, Sócrates, outros também que vieram, homens que foram contemplados como cientistas, homens que tinham conhecimento em torno dos acontecimentos mundanos. E ninguém também tornou a ser muçulmano pela sua capacidade financeira, porque eu nasci numa família magnata, nasci numa família de honra, de estima, de privilégio, então eu escolhi ser muçulmano. Se fosse isso, aqueles que vieram de forma primordial antes de nós, estamos a falar, estamos a referir do Faraó, o homem que se embargou riquezas em seu armazém, em seu reinato. Estamos a falar de Qarun, o homem que também se embargou muito ouro em seu armazém, o homem que tinha também muita riqueza. E dentre aqueles também que já passaram neste mundo, todos eles na sua totalidade seriam muçulmanos, mas ninguém torna a ser muçulmano pela sua capacidade financeira. E ninguém também dentre nós tornou a ser muçulmano porque o seu tio, avô, pai foi responsável da mesquita fulano. Então, depois de sua morte, depois que ele perdeu a vida, você tomou aquela mesquita como uma herança e você tornou a ser muçulmano. Não. Se fosse isso, os sahabas radiyallahu anhum, aqueles que viveram juntamente com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e morreram também com shahada como muçulmanos, os seus tios que morreram como kufares, todos eles seriam muçulmanos. Os tios do profeta também seriam muçulmanos. Estamos a falar de Abu Jahl e outros também. Então ninguém torna a ser muçulmano pela sua capacidade financeira, nem pela sua inteligência natal, nem pela posição que ele ocupa dentro da sociedade. Mas sim, nós tornamos-nos muçulmanos porque Allah subhanahu wa ta'ala
alviçarou, outorgou para cada um de nós esta bela oportunidade de nós sermos muçulmanos. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Que se não fosse pela dádiva de Allah e sua misericórdia também para com cada um de vocês, os que abraçaram o Islã, لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Então vocês, os homens, assim também como os jinates que abraçastes o Islã, لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Então vocês seriam dentre os perdidos. E se Allah diz لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, seriam dentre os perdidos, é porque existem pessoas dentro da nossa sociedade que estão na perdição, querem a orientação de Allah, mas como ainda Allah não agraciou a eles a serem muçulmanos, Allah não concedeu a eles esta oportunidade de eles manifestarem-se como muçulmanos, comportarem-se como muçulmanos, fazerem todas as suas atividades cumprindo com os ensinamentos do nosso querido amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles ainda não têm esta oportunidade. Então, meus irmãos, o Islã é um favor da parte de Allah. Por isso digam sempre Alhamdulillahi ala ni'matil Islam, que louvado seja Allah por ter concedido a mim o favor de eu ser muçulmano. E depois de Allah subhanahu wa ta'ala conceder, outorgar para cada um de nós esta bela oportunidade de nós sermos muçulmanos, Allah não nos deixou assim de mãos abanadas. Allah não disse: Ya ibn Adam, que olha tu, filho do Adam, خَلَقْتُكَ وَجَعَلْتُكَ فِي الْأَرْضِ عِشْ كَمَا تَشَاءُ. Certamente eu criei a ti, coloquei-te na face da terra, então viva como você quiser. Não, Allah colocou princípios, Allah colocou norma, Allah colocou um padrão, colocou um ideal, um padrão de vida para cada um de nós, os muçulmanos, trilhar, seguir. E todo aquele indivíduo, criança, adulto, jovem, velho, mulher, homem, todo aquele que trilhar dentro deste caminho, dentro deste padrão de vida que Allah escolheu para nós, jamais esta pessoa, ela irá sair da retidão de Allah, jamais irá se perder, porque a pessoa tem consigo o mapa, tem consigo o guião que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para cada um de nós, os muçulmanos. E dentre esses princípios que Allah subhanahu wa ta'ala obrigou para cada um de nós, os muçulmanos, um deles é a prática do jejum. Este jejum que nós estamos agora a fazer, saibam, meus irmãos, que não foi nenhum cientista fulano que contemplou para nós como uma obrigação a prática do jejum. O jejum é um pilar dentre os pilares do Islã e é uma obrigatoriedade vindoura por parte de Allah. Allah vem a ilustrar para cada um de nós dizendo: Ya ayyuhalladhina amanu, que vós que credes em Allah, vós que aceitastes a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum, que certamente foi prescrito para vós a prática do jejum, assim também como Allah subhanahu wa ta'ala tinha prescrito para os vossos primordiais, aqueles que vieram antes de vós. Então, o jejum não é algo novo para cada um de nós, os muçulmanos, é uma prática que já foi feita pelos anbiás, os nossos primordiais, os profetas, alayhimus salam, todos eles na sua totalidade, tiveram também esta prática. Por isso que a mensagem de todos os profetas, desde o nosso primordial Adam alayhi salam, até o último, foi única a mensagem de todos os profetas. Wa ilahukum ilahun wahid, que o vosso Senhor é só um único Senhor, quem? Allah subhanahu wa ta'ala. E a mensagem deles era única, não difere nada senão aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou como certas obrigações em termos de práticas. Então, meus irmãos, este jejum tem seus princípios, tem suas regras também e tem suas validações. E nós, nas semanas passadas, nós abordamos, falamos em torno daquilo que valida o jejum, aquilo que invalida o jejum, e nós vimos também certos procedimentos que são contemplados como obrigatoriedades dentro do jejum. E nós mencionamos aqui que a primeira condição para a validação do seu jejum é a intenção, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilustrou para cada um de nós dizendo: innamal a'malu binniyat,
que por certo as ações, as práticas do homem vão segundo as intenções. E cada um também ser-lhe-á pago segundo aquilo que ele intencionou. Se você intencionou em fazer o jejum para o agrado de Allah, você também ser-lhe-á recompensado segundo aquilo que você intencionou. E sem mais, nós hoje, inshallah, iremos falar em torno de 3 coisas. Estamos agora nós a presenciar que o mês de Ramadã já está a findar, já está a acabar, e é da obrigação de cada um de nós buscar esta toda a recompensa que Allah colocou dentro deste mês, e em forma de nós ganharmos, em forma de nós sairmos como pessoas que têm esta recompensa que Allah estendeu para nós, tem certos procedimentos que nós temos de seguir, e um deles é o Qiyam al-Layl. Nós sabemos muito bem que estamos agora no final dos últimos 10 dias do mês de Ramadã. Estamos agora nós nos últimos 10 dias do mês de Ramadã. E são nesses dias em que Allah subhanahu wa ta'ala contemplou a noite de Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, que é chamada de noite de poder. Noite de poder porque é nesta noite em que Allah subhanahu wa ta'ala Ele concede a cada um de nós uma recompensa em que o homem não tem a capacidade de ganhar esta recompensa em outros meses, senão no mês de Ramadã e nesta noite. Allah subhanahu wa ta'ala vem de forma primordial a ilustrar para cada um de nós, dizendo: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Que por certo nós enviamos este Coran, enviamos este livro na noite de Laylatul Qadr. Wama adraka ma Laylatul Qadr. O que te faz inteirar o que é a noite de poder, o que é Laylatul Qadr? Allah depois vem a explicar, Allah vem a ilustrar para cada um de nós, dizendo: Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Que esta noite de poder, esta noite de Laylatul Qadr, khayrun, é mais melhor, min alf shahr, do que 1000 meses no ibadah. Uma só única noite é mais melhor do que 1000 meses no ibadah. Quer dizer, se você calhar nesta noite, está a fazer leitura do Coran, está a fazer dhikr, está a fazer salah, está a fazer caridade, está a fazer toda aquela ação que é contemplada como algo louvável dentro do Islã, naquele momento você tem uma recompensa diante de Allah equivale a 1000 meses no ibadah. E quando nós formos a entrar na matemática, fazer uma análise, iremos ver que são praticamente muitos anos em que você vai estar no ibadah, em que você vai estar contemplado dentro do ibadah. E nós sabemos muito bem que a noite praticamente, principalmente cá no norte, não sei do outro lado também, a noite praticamente tem 10 horas de tempo. As 10 horas de tempo que você tem na noite, por exemplo, você vai fazer uma ação boa, que é amada por Allah, algo que deixa satisfeito Allah subhanahu wa ta'ala, deu de comer a quem não tem de comer, deu de vestir a quem não tem de vestir, deu alguma coisa que vai servir para a sociedade, arranjou algum estabelecimento, um hospital ou alguma coisa, comprou medicamentos, alguma coisa do gênero que Allah gosta, não é? Ajudou aquele que não tem, qualquer prática que você for a fazer. Então, neste momento em que você for a fazer aquela ação, os anjos, Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha." Os anjos, todos eles na sua totalidade, descem nesta noite, war-ruhu fiha, juntamente com quem? O líder de todos os anjos, que é Jibril alayhi salam, o professor de todos os anbiás, o professor de todos os profetas, o líder e o responsável também da revelação do wahy para os anbiás alayhi salam. E quando eles descem, qual é o procedimento que eles trazem? O que eles levam consigo? Eles trazem a sakina, tranquilidade, para quem está no ibadah. Trazem esta recompensa. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala qualificou e também contemplou esta noite no meio de todas as noites. Allah subhanahu wa ta'ala faddala laylan ala sa'iri layali. Allah subhanahu wa ta'ala contemplou esta noite no meio de todas as noites. Ele diz: Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka.
Por certo, nós também enviamos este Corão na noite abençoada. E nós sabemos muito bem que a noite de poder, a Laylatul Qadr, é uma noite abençoada, porque os anjos, todos eles na sua totalidade, descem juntamente com Jibril alayhi salam e vêm também ilustrar a misericórdia de Allah para quem está no ibadah. Então, este é um momento oportuno para cada um de nós, para si, minha irmã, meu irmão, você que estava com a intenção de dormir, você que estava com aquele cansaço, você que estava com aquele estresse, você que estava com todo aquele procedimento do aswas, este é um momento oportuno para você fazer sua intenção de que, inshallah, eu vou acordar nas últimas 10 noites do Ramadã, que é para procurar a noite de Laylatul Qadr. E este é um conselho que eu deixo para todos os meus irmãos muçulmanos em todos os cantos do mundo. Se você quer ganhar esta recompensa que Allah subhanahu wa ta'ala colocou dentro desta noite de Laylatul Qadr, como o profeta não ilustrou certamente o dia, só deixou alguns sinais para nós os muçulmanos, e ninguém sabe qual dia será, senão aquele que seguiu os últimos 10 dias. Então o meu conselho que eu deixo ficar é cada um de nós preocupar-se nesta última dezena, não dormir, acordar, fazer aquele salá, fazer aquele dua, fazer aquele dhikr, recordar Allah subhanahu wa ta'ala, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah irá conceder a si o seu pedido, que Allah subhanahu wa ta'ala irá verbalizar toda a sua situação, e isso só vai acontecer se você intencionar de forma primordial a intenção ser direcionada diretamente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala irá derramar chuvas de bênção para si e para a sua família e para todas as suas atividades. Meus irmãos, esta noite de poder, praticamente nós temos presenciado dentro da nossa sociedade alguns dos nossos irmãos muçulmanos, alguns também, o que eles fazem? Quando chega já esta última dezena da noite do mês de Ramadã, que é a noite da Laylatul Qadr, quando já as pessoas estão a procurar, muitos têm feito o quê? Dormidas dentro da mesquita, em forma de garantir a noite de Laylatul Qadr. Isso não é errado, não está fora dos princípios do Islã, não está contemplado como algo errado dentro do Islã, porque existe dentro da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma coisa chamada i'tikaf. I'tikaf bima'na, você permanecer dentro da mesquita, e nós iremos explicar o que é isso em i'tikaf de forma detalhada, e suas regras também, e suas condições, o que valida e invalida. Mas antes de lá, eu gostava de explicar que existem certos irmãos que, em algum momento, eles quando vêm fazer dormidas dentro da mesquita, eles acordam para fazer o Qiyamul Layl, acordam para fazer aquele salat nas noites. O que acontece? Acordam eles 1 hora, 2, estão a fazer salat, estão a fazer dua, estão a fazer aquele dhikr, mashallah, nurun ala nur, hein? Mas o que acontece depois? Nós presenciamos que quando chega a hora de Fajr, o Salatul Fajr, as pessoas não fazem o Salat em congregação, em Jamá, porque voltou à cama, foi dormir novamente e perdeu o Salatul Fajr em Jamá. Este é um problema, meus irmãos. Este é um problema que cada um de nós deve rever. Nós temos de saber que o Qiyamul Layl, o acordar para a procura da noite de Laylatul Qadr, é só simplesmente sunnah. E se é sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não pode superar a ordem de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala obrigou a nós as 5 orações diárias. Allah contemplou para nós os muçulmanos as 5 orações diárias, que é Fajr, Zuhur, Asr, Maghrib e Isha. Se o ser humano abandonar uma dessas ações do Salah de forma primordial, ele decidir que não, eu não vou fazer este Salat, naquele momento a pessoa deixa de ser muçulmana. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilustrou para nós, dizendo: Al-ahdu alladhi bainana, que a única diferença que existe entre nós e aqueles que não são muçulmanos, a Salah é a prática do Salah. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. E todo aquele indivíduo que
que abandonar, deixar este salat de forma primordial, ele deixa de ser muçulmano. Então, meus irmãos, o salat vem de forma primordial para cada um de nós, fazer este salat, fazer todo aquele procedimento que Allah obrigou para nós. Então, se você fez o Qiyam al-Layl, fique acordado até a hora de Fajr e você fazer o Salat al-Fajr para garantir esta obrigação da parte de Allah, senão você estará a dar valor àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala contemplou para si como sunnah e deixando aquilo que é uma obrigação para si. Então, este deve ser o posicionamento de cada muçulmano dentro desta última dezena do mês de Ramadã. Meus irmãos, indo mesmo falando acerca do i'tikaf. Quando nós estamos a falar do i'tikaf, estamos a falar em um ser humano, o homem, an ya'takifa fil masjid, o homem permanecer dentro da mesquita. E este é um sunnah mustahab, recomendado, é um sunnah que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia dentro e fora do Ramadã. O i'tikaf não é só simplesmente feito dentro do mês de Ramadã. Ele pode ser feito fora e dentro do mês de Ramadã. O profeta fazia dentro do Sha'ban, fazia dentro do Dhul Hijjah, o profeta fazia o i'tikaf. Agora, qual é o benefício, qual é a recompensa que a pessoa ganha ao estar dentro do i'tikaf? Nós sabemos muito bem que tudo aquilo que o profeta fez e ordenou para cada um de nós, existe lá dentro um benefício. E a ação, a prática do i'tikaf não é uma exceção também para cada um de nós. Sendo algo que o profeta fez de forma primordial, o ser está a reviver o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E todo aquele indivíduo que está a reviver o sunnah do profeta, certamente esta pessoa é contemplada como uma pessoa que ama o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos agora nós em tempos em que a nossa sociedade está a entrar cada vez mais em decadências, está cada vez mais a entrar em declínios, principalmente a camada juvenil. Estamos a presenciar, são mensagens um lado para com o outro, as pessoas estão a inovar sempre dentro do Din, estão a trazer coisas novas dentro do Islã. Isto, meus irmãos, não deve ser o posicionamento de todo aquele muçulmano que segue a cultura do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os ensinamentos dos nossos salafus salih, aqueles que vieram antes de nós, que foram muçulmanos e morreram também como muçulmanos. Então, para todo aquele indivíduo que tem esta intenção de fazer o i'tikaf, tem suas regras, e uma das regras é de que a pessoa vai entrar no i'tikaf no dia 21. Você entra no dia 21 de Ramadã no i'tikaf. Ao entrar, tem seus procedimentos. Primeiro, a pessoa tem que ter intenção de fazer i'tikaf. Citamos aqui o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que foi narrado por Umar ibn Khattab, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Innamal a'malu binniyat", que por certo as ações vão segundo as intenções, wa innama likulli imri'in ma nawa, e cada um também ser-lhe-á pago segundo aquilo que ele intencionou. Então, sendo assim, meus irmãos, é de forma primordial cada um de nós ter a intenção do i'tikaf. Depois de você ter esta intenção do i'tikaf, você também terá que ser muçulmano. Para validação do seu i'tikaf, aliás, toda prática feita por alguém para ser levada a Allah e a pessoa ser recompensada, a pessoa tem que ser muçulmana. A condição principal é você ser muçulmano. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. E não morram enquanto vocês não são muçulmanos. O homem tem que morrer enquanto ele é muçulmano, porque a validação das nossas ações vai segundo o Islã. Quer dizer que todo aquele que é kafir, não é muçulmano, certamente esta pessoa, a sua ação feita não tem validade diante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, ao entrar no i'tikaf, as primeiras regras que a pessoa vai obedecer, primeiro, nós temos de saber que as mesquitas em que a pessoa vai entrar do i'tikaf não são qualquer mesquitas, não. As primeiras 3 mesquitas, primeiro é o Masjid Nabawi.
A mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É aí onde você vai entrar em i'tikaf, de forma primordial. A segunda mesquita é Baytullah al-Haram, que é o Kaaba. Inna awwala baytin wuda'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubaraka. Certamente a primeira casa a ser contemplada cá na face da terra é Baytullah al-Haram, que é o Kaaba. Então, lá também a pessoa pode fazer em i'tikaf. E também tem o Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa, que está em Jerusalém. Aí a pessoa também poderá fazer em i'tikaf. E para quem não tem esta capacidade de trilhar até lá, poderá sim fazer o i'tikaf na sua zona local. Isto é, a mesquita mais próxima de sua residência, do seu bairro, é aí então onde você vai fazer o i'tikaf. Mas infelizmente dentro da nossa sociedade, por falta de interação, por falta de conhecimento, certos nossos irmãos, quando vão fazer o i'tikaf, eles viajam. Por exemplo, tem irmãos que vão cá no norte, podem ir para a ilha de Moçambique, podem ir para Nacala, Munapo, podem ir para Namtil, outros lados do canto, né? Irem fazer lá em i'tikaf. Assim não é permitido dentro do Islã. A pessoa vai fazer em i'tikaf perto de sua residência, perto do seu bairro, onde é perto da sua moradia, é aí então onde ele vai fazer em i'tikaf. E ao fazer este i'tikaf, tem certas coisas que o homem terá que se afastar. Por exemplo, se em algum momento você gostava de fazer conversas nas estradas, gostava de fazer comércio no caminho, na estrada, são coisas que você terá que abandonar e ficar só simplesmente na mesquita, ligado só simplesmente no ibada. Só aí, simplesmente, o seu i'tikaf será válido. Mas tem certas coisas que nós também podemos fazer que não vão invalidar o nosso i'tikaf. Por exemplo, uma das coisas é sair da mesquita onde você está para ir fazer Jumu'ah, o salat da sexta-feira, a oração da sexta-feira em outra mesquita. Não tem nenhum problema. Você poderá fazer este procedimento. E também sua esposa, para aqueles que são casados, ela poderá trazer comida para si dentro da mesquita e você conversar com ela. Depois também, se você quiser, poderá sair e acompanhar sua esposa para casa sem fazer nada, depois voltar à mesquita e continuar a fazer seu ibadat. Não tem nenhum problema. Se você fugir deste padrão, fugir destas todas as regras, o seu i'tikaf então fica nulo. Então, meus irmãos, é muito importante nós termos este sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e um dos benefícios de você estar no i'tikaf é de que você está a garantir de forma primordial de que vou ter a recompensa do Laylatul Qadr, porque você não vai dormir, você está na mesquita para ganhar esta recompensa que Allah contemplou nessa última dezena do mês de Ramadã. Então você estará a garantir ganhar a recompensa do Laylatul Qadr. Indo mesmo também, em seguida nós iremos aqui abordar em torno do Zakatul Fitr. Minhas irmãs, meus irmãos, quando nós falamos do Zakatul Fitr, praticamente estamos a falar de uma quantia, de uma percentagem em que a pessoa muçulmana, que é jejuadora, ou aquele que não é jejuador também, mas quando estamos a falar não é jejuador por questões de doença ou alguma coisa, a pessoa paga este Zakatul Fitr na moldura em que o profeta ensinou para cada um de nós. E nós iremos explicar isso de forma detalhada. Mas antes de lá, eu gostava aqui de lembrar aos nossos irmãos de que o Zakatul Fitr, ele tem suas regras, tem seus procedimentos, em que cada um de nós deverá seguir, trilhar, para a validação deste Zakatul Fitr. E nós sabemos muito bem que sempre que chega a esta altura do Zakatul Fitr, tem existido dentro da nossa sociedade certos problemas, algumas divergências. Hal yajuzu, será que é permitido daf'u Zakatul Fitr malan? Será que é permitido pagar o Zakatul Fitr em valores, ao qima? É permitido ou não? Algumas das pessoas ficam com problemas aqui. Então nós iremos ilustrar
tudo isso na sua totalidade, qual é a posição dos nossos ulamás em pagar o Zakatul Fitr a partir de valores. Mas antes de lá, meus irmãos, temos de saber que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam obrigou para cada um de nós o pagamento do Zakatul Fitr tuhratan, como uma forma de purificar o jejuador. Nós sabemos muito bem que dentro do mês de Ramadã tem certas coisas que nós fizemos de forma involuntária, ou porque insultamos alguém sem intencionar, ou porque falamos mal de alguém, ou porque não controlamos a nossa língua, ou porque em algum momento fizemos algo que não é bom. Então, em forma de você apagar toda aquela imoralidade feita por si dentro do mês de Ramadã, o profeta obrigou a nós o pagamento do Zakatul Fitr com um meio de purificação do nosso jejum e um meio também de dar de comer a quem não tem de comer. Se você tira o Zakatul Fitr, tem que saber que a intenção é esta: purificar a si de toda iniquidade, de toda imoralidade praticada por si dentro do mês de Ramadã, um meio de purificação daquilo que você fez e um meio também de dar de comer a quem não tem de comer. E nós sabemos muito bem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi um pai para com os sahabas, porque o profeta dava de comer a quem não tem de comer, dava de vestir a quem não tem de vestir. O profeta ensinava para os sahabas como eles procederem em suas atividades. Por isso que os sahabas radiallahu anhum ahabbu nabi hubban yafuqu hadd al-khayal. Os sahabas radiallahu anhum amaram, gostaram do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um amor que foi contemplado como um grande amor. Então, meus irmãos, ao pagar esse Zakatul Fitr, a intenção deve ser esta: purificar tudo aquilo que você fez dentro do mês de Ramadã, que é imoralidade e iniquidade, e também dar de comer a quem não tem de comer. E quando você assim o fizer, Allah subhanahu wa ta'ala irá purificar toda a imoralidade feita por si dentro do mês de Ramadã, e o seu jejum estará todo ele na sua totalidade limpo. Você tem uma garantia que o meu jejum está a ser purificado. Ok. E como é que nós vamos pagar este Zakatul Fitr? De forma primordial, o Zakatul Fitr é pago a partir de produtos comestíveis. Repito mais uma vez, o Zakatul Fitr é pago de forma primordial a partir do que, meus irmãos? Produtos comestíveis. Aquilo que a sociedade consome. Não pode você levar carracata, aquele que não conhece carracata, nós chamamos de mandioca, né? Aquilo que as pessoas estranham, aquilo que a sociedade come. Isso então você terá que pagar o Zakatul Fitr. E é uma quantia de 2,5 kg em que a pessoa vai tirar aos necessitados, para aqueles que são desfavorecidos, aqueles que não têm nada. E se a pessoa tirar, mas não tem nenhum problema, Allah subhanahu wa ta'ala irá recompensar a pessoa pela esta intenção que ele fez, e Allah subhanahu wa ta'ala irá o contemplar como uma pessoa que já pagou o Zakatul Fitr. Os nossos ulamás, em torno do pagamento do Zakatul Fitr, eles trouxeram 3 aqwals, trouxeram 3 ditos, dos quais o primeiro dito é o mais forte, bima'na qawlu juhurul ulama, é o dito de todos os ulamás do Muhuri. Estamos a falar Shafi'i, Maliki, Hanbali também. Eles disseram que o pagamento do Zakatul Fitr deve ser feito na moldura e na fisionomia em que o profeta ilustrou. E como é que o profeta ensinou? Os sahabas radiallahu anhum vêm a dizer: farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zakatul Fitr, que o profeta obrigou o Zakatul Fitr a ser pago a partir do que? Tamru, a partir de tâmaras, produtos comestíveis, a partir do que? Da farinha, a partir do que? Do leite. Naquela altura
os sahabas radiallahu anhum tinham o leite em pó, em que eles congelavam, faziam. Então, esse também serve para ser feito o pagamento do Zakatul Fitr. Então, esses ulamás que disseram que não, o Zakatul Fitr deve só simplesmente ser pago a partir do que? Produtos comestíveis, eles estão nesta posição. A posição deles é de que o Zakatul Fitr não deve ser pago por valores, mas sim produtos comestíveis. Alguns ulamás disseram não. O Zakatul Fitr pode sim ser pago a partir de valores. E eles trouxeram como evidência o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas é um hadith daif, a sua cadeira narrativa, a corrente narrativa é fraca, é um hadith daif, la yasih anin nabi. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que o pagamento do Zakatul Fitr deve ser também pago a partir de valores, mas este é um hadith fraco, não tem nenhuma validade. E eles disseram também, estadallu ala qawlihi ta'ala, eles também posicionaram-se em torno do dito de Allah subhanahu wa ta'ala, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, que vocês jamais irão atingir o grau da bondade até que vocês venham gastar aquilo que vocês mais gostam. E nós sabemos muito bem que o homem gosta de flus, o homem gosta de dinheiro. Então, eles disseram que não, a pessoa pode pagar este Zakatul Fitr. A outra evidência que eles trouxeram, disseram, خُذُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ, que leve deles a riqueza dele como uma caridade para purificar a eles. E o terceiro dito, este dito segundo que nós falamos aqui, é do Hassan al-Basri e alguns ulamás também, o sahabi Ibn Abbas radiallahu anhu e outros também. E também tem o terceiro qawl que diz que não, a pessoa pode sim pagar o Zakatul Fitri malan ou qimatan lihaja. A pessoa poderá pagar o Zakatul Fitr a partir de valores por necessidade. Isto é, se a pessoa necessitar, você vê que aquele homem, aquele indivíduo, é um necessitado. Eu a dar a ele comida, ele poderá sim consumir, mas a partir daquele valor que eu for a dar, ele poderá fazer um negócio, alguma coisa, e também poderá desfrutar daquele valor, comprar seus produtos comestíveis. Então, este dito é de Ibn Taymiyyah. Imam Ibn Taymiyyah é quem disse assim, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, num dos seus livros, Kitab A'zam Aqwal Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ele disse que não tem nenhum problema a pessoa fazer o quê? Pagar o Zakatul Fitr a partir de valores. Então, se a pessoa assim o fizer, também é válido. Então está na opção de escolha de cada um de nós, se nós vamos pagar o Zakatul Fitr a partir de produtos comestíveis, é mais melhor e é mais bom, porque o profeta assim o fez, os sahabas também o fizeram. E se a pessoa também ver que não, eu vou pagar em valores, vou tirar valores e vou pagar. Atenção, nós estamos a falar de valores, não é valor de 50 meticais, 200 meticais. Tem que ser um valor em que a pessoa irá consumir o valor ou irá fazer alguma coisa que vai lhe ajudar. Aí então você vai fazer o que? Pagar este Zakatul Fitr malan, a partir de valores, de riqueza. Então, é isto, meus irmãos, que o Islã ensina para cada um de nós. E nós já presenciamos aqui que cada alim, cada conhecedor, tinha o seu posicionamento, mas ninguém dentre eles insultava o outro. Ninguém apontava o dedo para o outro, dizer, não, tua opinião é errada, não, minha opinião é mais forte, não. Todos eles respeitavam a opinião de cada um. Então, meus irmãos, este deve ser o nosso posicionamento em torno desta última dezena do mês de Ramadã. E eu também gostava aqui de convidar a todos os irmãos muçulmanos que estão a acompanhar essas nossas aulas diretamente, ao fazerem o Zakatul Fitr, darem àqueles que são necessitados, que são muçulmanos, para eles também desfrutarem naquela altura do Eid. Nós sabemos muito bem que o Zakatul Fitr é pago antes do Salat. O profeta assim ensinou que o Zakatul Fitr deve ser pago antes do Salat do Eid. A pessoa terá que pagar esse Zakatul Fitr
Se a pessoa pagar depois, فَإِنَّمَا صَدَقَةٌ, se pagar depois do salat, simplesmente é uma caridade que ele fez. Então, para todo aquele indivíduo que pretender pagar esse zakat, terá que pagar na moldura que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou para nós e ser direcionado àqueles que são pobres, necessitados. E só para terminar, pedimos e rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que aceite o nosso jejum, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que faça de cada um de nós verdadeiros muçulmanos, que Allah cumba também dentro dos nossos corações o comportamento do Islã, que Allah una os nossos corações pela causa do Islã e que Allah subhanahu wa ta'ala faça de cada um de nós pessoas humildes, que Allah subhanahu wa ta'ala nos mantenha firmes dentro do Islã, dentro do Ramadã, assim também como fora do mês de Ramadã, porque este deve ser o posicionamento de cada muçulmano. Se você estava forte no Ramadã, depois que o Ramadã findar, acabar, você também deverá continuar firme dentro das suas práticas. Aquela roupa que você vestia de honra, de estima, continua a vestir também. Aquelas bonitas palavras que você tirava para os seus amigos, para a sociedade, continue também depois do mês de Ramadã, que Allah subhanahu wa ta'ala irá recompensar assim, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum. Wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.